Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Quando as almas puras envolveram Balor, ele ergueu os braços sentindo o poder fluindo por seu corpo grotesco. O demônio, com sua altura colossal, deu um passo à frente e, com uma investida brutal, arremessou-se contra as proteções mágicas que cercavam a casa de Lloyd. O impacto foi devastador. Uma explosão sacudiu o lugar. Faíscas de magia e escombros voando para todos os lados. O poder maligno de Balor colidiu com os encantamentos do druida, mas não houve resistência suficiente. As janelas estilhaçaram-se como se fossem feitas de papel e as paredes tremeram. Dentro da casa, o professor Lloyd lutava desesperadamente para manter sua defesa intacta. Sentia o poder avassalador de Balor rompendo suas proteções. Gritou para Or, o Golem, correr até Magna para protegê-la. O Golem correu obedientemente, mas antes que pudesse alcançar as escadas, Balor o atingiu com uma força descomunal. O corpo de barro do Golem se desintegrou, quebrando-se em pedaços que caíram ao chão, com um baque pesado. Lloyd sentiu o desespero consumir, enquanto via sua última linha de defesa ser destruída. Magna, resista! Não o escute! Gritou Lloyd, sua voz carregada de desespero e medo. Magna, no entanto, já estava presa na teia de Balor. A voz poderosa e grave do demônio ecoava pela casa, fazendo as paredes vibrarem e as janelas restantes estourarem. Venha, minha escolhida! A hora da nossa união chegou! Gritou Balor, sua voz reverberando como um trovão. Magna, deitada em sua cama, estava em um completo transe. O poder de Balor a envolveu como uma corrente invisível, prendendo sua mente e seu corpo. Ela podia sentir a voz do demônio profunda e imponente, dominando seus pensamentos, suprimindo qualquer resistência. Seus olhos se abriram, mas não havia mais vida ou vontade neles. Apenas uma obediência cega. Magna se levantou da cama, movendo-se de forma etérea, quase flutuando. Seus pés deslizavam pelo chão, enquanto seus passos a levavam para fora do quarto, em direção à escada. Do alto das escadas ela contemplou Balor, o demônio gigantesco com seus 3 metros de altura, olhos ardendo como um fogo infernal, esperando por ela. Cada passo que ela dava parecia ecoar em sua mente, afundando-a mais fundo no controle de Balor. Os gritos desesperados de Lloyd mal eram ouvidos por ela. Sua mente já não lhe pertencia. A pulseira que adornava seu braço, uma proteção dada pelo professor para mantê-la a salvo, estourou, suas contas se espalhando pelo chão como areia ao vento. Nada mais segurava Balor. Ela desceu as escadas em silêncio e, quando estava diante do demônio, ele a ergueu no ar com uma facilidade brutal, seus dedos enormes e sombrios a segurando como se fosse uma criança. Magna não resistiu. Não havia mais medo e nem luta. Quando Balor se transformou em uma fumaça vermelha densa e escura, ele invadiu o corpo da jovem. O processo foi dolorosamente lento, e enquanto ele tomava posse dela, Magna não gritava, mas suas lágrimas escorriam pelo rosto, o único sinal de que em algum lugar profundo de sua alma ela ainda lutava. No chão, o professor Lloyd, impotente e devastado, assistia à cena, seu coração se quebrando com a realidade de sua derrota. Ele havia falhado, e a escolhida agora estava nas garras de Balor. Rafael puxou sua arma, uma peça sagrada que sempre mantinha ao seu lado,
para situações como essa, e a entregou para Liam, que estava ao seu lado, com olhos firmes, mas o coração palpitante pela iminência da batalha. Ele sentiu o peso da arma nas mãos, sabendo que ela tinha o poder necessário para banir criaturas das profundezas. Rafael então virou-se para o Padre Vitório, que aguardava logo atrás, e pediu as cordas abençoadas. O padre, já preparado para o combate, entregou-as sem hesitar. Liam, com a arma agora nas mãos, respirou fundo antes de começar a disparar. Cada tiro que ele desferia era preciso e mortal. As criaturas das trevas, os bodaques, desmoronavam em fumaça densa, seus gritos e rugidos ecoando pelo pátio do internato. A cada explosão das balas sagradas, um lampejo de luz perfurava a escuridão, fazendo as criaturas retrocederem, seus corpos dissolvendo-se na imensidão do abismo infernal de onde vieram. Rafael, com as cordas em mãos, se movia entre as criaturas como uma sombra ágil, os movimentos tão precisos quanto a dança de um guerreiro celta em batalha. Cada golpe que ele desferia com as cordas era como um chicote de luz, atingindo várias criaturas ao mesmo tempo. O impacto das cordas santificadas era devastador. Os demônios se contorciam de dor, seus rugidos de ódio preenchendo o ar antes de se desfazer em vapor, tragados de volta para as profundezas. O pátio, outrora calmo, havia se transformado em uma zona de guerra sobrenatural. Liam, com uma habilidade surpreendente, atirava sem perder o ritmo. Seus movimentos eram rápidos, felinos, cada tiro seguido por uma esquiva precisa. As criaturas tentavam tocá-lo, mas abençoado por Padre Vitório, antes da batalha, o toque delas não surtia efeito sobre ele. A única coisa que conseguia fazer era lançá-lo ao ar com um golpe brutal. Mas como um gato, ele se levantava de imediato, já pronto para eliminar a próxima ameaça com precisão letal. Enquanto isso, o Padre Vitório entrou na fonte de água que ficava no centro do pátio, sentindo o poder sagrado fluindo ao seu redor. Ele ajoelhou-se, mergulhou seu terço na água e começou uma oração profunda. Com uma prece fervorosa, abençoou a água, transformando-a em uma arma sagrada contra as criaturas das trevas. Levantou-se então, com as mãos erguidas em direção ao campo de batalha, iniciando o exorcismo em latim, a voz firme e decidida ecoando como uma lâmina cortando o ar. Rafael, ao ouvir as palavras sagradas do padre, sentiu uma energia renovada em suas veias. Ele começou a proferir o mesmo exorcismo, mas na antiga língua celta, a voz reverberando com um poder ancestral. Os dois guerreiros da luz, unidos pelas orações, conjuravam o fim das criaturas infernais. O ambiente foi tomado por uma tensão crescente, o cheiro de enxofre e podridão tornando o ar quase irrespirável, mas eles não fraquejavam. Com seus olhos ardendo em luz e seus corpos envoltos em uma aura de santidade, Rafael e Padre Vitório continuaram o exorcismo, suas palavras transformando-se em armas contra o mal. Um tremor violento sacudiu o pátio, como se a própria terra estivesse respondendo às palavras sagradas. De repente, uma rachadura enorme abriu-se no chão, e de dentro dela um abismo em chamas começou a se revelar. O calor que emanava dali era sufocante, e o som das chamas consumindo o ar misturava-se com os gritos das criaturas sendo sugadas para dentro dele. Bodaques e o poderoso Glosson, que liderava as criaturas, foram tragadas pelo abismo com gritos de ódio, suas formas sendo destruídas e arrastadas para o fogo infernal. Porém, maldade e escuridão ainda resistiam. O poder deles era imenso e não seria fácil derrotá-los. Foi então que Liam, percebendo a urgência, mergulhou a arma dentro da fonte abençoada. A água sagrada envolveu a arma, e ele se ergueu com uma nova força. Com um olhar determinado, mirou diretamente na forma imponente e densa de escuridão, a névoa negra que se movia pelo pátio como uma entidade viva e faminta. Quando Liam disparou,
As balas sagradas, agora envoltas em água benta, perfuraram a escuridão. Um grito ensurdecedor preencheu o ar. O demônio se contorcendo, sua névoa se agitando descontroladamente, como se estivesse sendo dilacerado de dentro para fora. Escuridão rugiu, uma mistura de dor e ódio, seus movimentos ficando cada vez mais erráticos, enquanto a luz sagrada o consumia. Aos poucos, a névoa negra que envolvia o pátio começou a dissipar-se, o poder maligno de escuridão se esvaindo. O demônio, incapaz de resistir ao poder da água benta e das balas abençoadas, foi finalmente consumido pelo tiro. Seu corpo se desfez em cinza e névoa, e ele foi arrastado para dentro do abismo, que ainda queimava no centro do pátio. Com um último rugido desesperado, escuridão desapareceu nas chamas, consumido pelo fogo eterno do inferno, deixando o pátio envolto em um silêncio quase absoluto. Maldade, o demônio remanescente, avançou com fúria devastadora contra Rafael, Liam e Padre Vitório. Cada passo seu fazia o chão do internato tremer violentamente, como se a própria terra temesse sua presença. Seus olhos ardiam em chamas negras, e sua respiração exalava um vapor de enxofre, envolvendo o pátio em uma aura sufocante de escuridão e terror. Rafael, já ciente do perigo que enfrentava, rapidamente puxou uma das poções que o professor Lloyd havia lhe dado. Sem perder tempo, ele quebrou o pequeno frasco e, com um movimento rápido e preciso, lançou o líquido ao chão. Imediatamente, uma barreira de energia azulada ergueu-se ao redor deles, brilhando com uma luz intensa que contrastava com a escuridão ao redor. O impacto da fúria de maldade contra a barreira fez um som semelhante a um trovão. A criatura rugiu de raiva, batendo contra a proteção com seus punhos descomunais, tentando quebrá-la, mas a barreira sustentava-se firme, trincando apenas levemente com a força do ataque. A tensão no ar era palpável. Liam e Padre Vitório ficaram paralisados por um instante, mas os olhos de Rafael brilharam com determinação. Ele sabia que não tinha muito tempo. A barreira não duraria para sempre, e maldade era implacável. Aproveitando a proteção temporária, Rafael alcançou uma de suas medalhas sagradas dada por Lloyd. Ela reluzia com uma energia dourada, quase como se soubesse que sua hora havia chegado. Rafael moveu-se rapidamente atravessando a barreira com uma agilidade sobrenatural, enquanto maldade recuava levemente, surpreendido com a ousadia do caçador. Com um salto preciso, Rafael agarrou o braço da criatura com força e, utilizando a medalha, pressionou o sigilo diretamente sobre a pele enegrecida do demônio. Maldade soltou um urro aterrorizante que fez o chão rachar e as janelas ao redor estilhaçar. O corpo do demônio começou a se contorcer violentamente, como se algo estivesse se rompendo dentro dele. O local onde Rafael havia colocado o sigilo brilhou intensamente, e logo rachaduras começaram a se formar por todo o corpo de maldade, como se ele estivesse sendo destruído de dentro para fora. As cicatrizes que cobriam sua pele grotesca transformaram-se em fendas profundas, das quais emanavam uma luz maligna, enquanto o demônio lutava desesperadamente contra seu destino. Com um rugido final de pura agonia, maldade explodiu em uma onda de energia negra, seus pedaços grotescos sendo lançados por todo o pátio. O choque da explosão jogou Rafael, Liam e Padre Vitório ao chão, e por um breve momento o silêncio tomou conta do local. Os restos do demônio começaram a ser sugados de volta pelo abismo flamejante, que ainda queimava no centro do pátio. Cada fragmento de maldade, sua essência maligna, foi puxado pelas chamas até que nada restasse, e então o abismo fechou-se, com um último tremor. Tudo que restou no pátio do internato foi o cheiro pungente de enxofre e um silêncio aterrador. Rafael, ainda ofegante, levantou-se lentamente, o corpo cansado, mas a alma ainda determinada. Liam e Padre Vitório se juntaram a ele, também exaustos.
mas aliviados com a vitória que tinham acabado de conquistar. No entanto, a sensação de triunfo foi rapidamente ofuscada pelo cenário devastador que se apresentava diante deles. Os corpos inertes das crianças e adolescentes que, sem culpa, haviam perdido suas vidas naquela batalha. O pátio, agora desolado, estava repleto de dor e sofrimento. O cheiro de enxofre misturava-se ao de morte. Rafael olhou ao redor, seu coração pesado de culpa. Ele sabia que, mesmo tendo derrotado o mal, a perda daqueles jovens era irreparável. A vitória tinha um gosto amargo, e o peso de suas ações pendia sobre seus ombros como uma maldição. Padre Vitório murmurou uma prece baixa, suas mãos tremendo enquanto fazia o sinal da cruz sobre os corpos. Liam, que havia lutado com tanta bravura, abaixou a cabeça em respeito, com os olhos marejados. Rafael permanecia imóvel no pátio do internato, os olhos fixos nas crianças sem vida espalhadas pelo chão. A dor que apertava seu peito era sufocante, uma sensação de fracasso tão profunda que ele mal conseguia respirar. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas ele não as sentia. Não havia consolo para o que estava diante dele. Cada jovem caído era um lembrete cruel de que, apesar de todo o seu esforço, ele não havia sido rápido o suficiente, não havia sido forte o suficiente para salvá-los. Dentro dele, Lug, o antigo Deus e força que o guiava, sentiu a dor de Rafael. Embora Lug fosse uma entidade poderosa, um Deus guerreiro, ele também compreendia o peso da perda e da impotência. Pela primeira vez compartilhou não apenas sua força com Rafael, mas também sua tristeza. Mesmo com todo o poder que possuíam juntos, não foram o bastante para evitar aquela tragédia. A união dos dois, que tantas vezes tinha sido suficiente para triunfar sobre o mal, havia falhado naquela noite. Rafael fechou os punhos, os olhos ainda fixos no vazio, lutando para entender como aquilo havia acontecido. A sensação de que tudo tinha sido em vão corroía sua alma. Foi nesse momento que uma dor avassaladora, como uma lâmina em brasa, atravessou seu corpo. Ele gritou de repente, caindo de joelhos. Seu rosto se contorceu em uma agonia e seus olhos, agora arregalados, miravam o nada, como se estivesse testemunhando algo além da realidade. A dor não era apenas física. Era uma invasão cruel e esmagadora em sua mente, como se uma presença sombria o forçasse a ver algo que seus olhos mortais não deveriam enxergar. Ele viu, sentiu, presenciou algo terrível, algo tão profano que seus sentidos se revoltaram. Gritou novamente, mas dessa vez não era um grito de dor comum. Era um grito de desespero puro, de uma alma que fora tocada por algo indescritível, algo que nenhum homem deveria ver.